Todo mundo já ouviu, praticamente todo mundo já meditou em neste texto, e ouviu falar e já ouviu sermões sobre o grande rei Davi. E nesta noite nós vamos meditar um pouquinho também sobre este homem, que sem dúvida nenhuma foi um dos maiores conquistadores de toda a Bíblia, exceto de Jesus Cristo. Davi conquistou com espada e com seus exércitos, com seus valentes. Jesus conquistou o mundo inteiro praticamente, sem usar nenhum tipo de arma, a não ser a palavra, que é uma arma poderosa. Diga amém. Jesus ganha em tudo, amém? Jesus não morreu, ele se entregou à morte. Na hora que chegou o momento, ninguém o matou, ele disse: está pronto, está feito, então eu me entrego, morte pode me levar agora, no momento que ele quis. E a ressurreição de Jesus também foi diferente, não teve participação de homem nenhum. Naquele momento que ele ressuscitou, porque ele era Deus, então ele ressuscitou dos mortos sem auxílio de homem nenhum, apenas do Espírito Santo. Jesus é o campeão dos campeões. Quem pode aplaudir a ele, dizer amém? Nunca pecou, nunca errou, nunca falhou, nunca foi a um extremo ao outro, mas andou em verdade e justiça, viveu. Jesus é Deus, diga aleluia. Diz a Bíblia assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por usurpação, mesmo sendo Deus, diz Paulo em Filipenses, ele não se colocou na posição de Deus, mas se humilhou, Jesus, e se fez homem, para dar exemplo para mim e para você. Então, de forma que Jesus é o máximo, não há nada que se possa comparar a Jesus, e nem chegar perto de Jesus. Jesus é o centro da nossa pregação e da nossa vida, amém? Agora, Davi certamente foi um dos maiores conquistadores de todo Israel. Unificou a nação, que de um dado momento estava dividida, e trouxe prosperidade e honra ao reino. Um homem, quando está na unção de Deus, ele traz honra aonde ele habita. Diga aleluia. Fala, meu irmão, você não entendeu? Deus vai te usar e você vai levar a honra para a sua casa. Sua família será honrada a partir da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Samuel 16, eu vou ler só o 12 e o 13. Eu vou ler uma vez, como é só 2 versículos, depois você vai ler na sua versão também. E aí nós vamos ler mais uma vez. Diz assim, 16, 12 e 13, diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para a sua casa, para Ramá. Agora a igreja vai ler, mesmo que a sua versão seja diferente. Leia agora o 12 e o 13, com bastante atenção, meditando nesse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Então... Amém. Agora, eu vou ler alguns versos novamente, para nós nos situarmos no contexto deste texto. O que está acontecendo aqui? Capítulo 16, no versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Samuel. Meus irmãos, Samuel era simplesmente o homem mais importante da nação de Israel. Ele ocupava os 3 cargos que eram
vou dizer entre aspas, portadores do Espírito Santo, que eram usados pelo Espírito Santo. Samuel ocupava os 3 cargos: juiz, profeta e sacerdote. O Espírito Santo no Velho Testamento usava essas 3 pessoas. Só essas 3 pessoas tinham o privilégio que você e eu temos, diga aleluia, de receber o Espírito Santo. Aliás, nós como igreja temos muito mais privilégio, porque neles o Espírito vinha e se retirava. Vinha, fazia aquilo que ele precisava fazer e se retirava. Mas sobre nós o Espírito é permanente, diga graças a Deus. Jesus disse que é o penhor. Quando Jesus foi ao céu, disse: eu deixarei algo penhorado com você, para garantir que eu vou voltar para te buscar. E esse penhor, esse valor que Deus deixou conosco, foi o seu Espírito. Eu sei que você já sabe, mas vale a pena repetir, para que você se lembre de quão precioso você é, e quem você carrega na sua vida. Quantos podem glorificar o Senhor? Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então diz assim: disse o Senhor a Samuel. Samuel ocupava esses 3 cargos, era juiz, foi o último homem a ocupar os 3 cargos ao mesmo tempo. O último homem foi Samuel. Depois dele não teve mais nenhum. Depois dele foi instituído reis. Depois dele houve outras pessoas. Mas até aqui ele era a voz máxima da nação. Quando Samuel chegava, irmãos, era de suma importância, ou seja, num lugar, numa cidade, e muito mais importância e coisa assim, fora do comum, quando ele chegava numa casa. Eu vou ler o 16:1, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o que mora em Belém, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Diga comigo profeticamente nessa hora, pelo comando do Espírito, diga assim, meu irmão, diga assim: o Senhor vai me mostrar o que fazer. Está no versículo 3, ele disse para Samuel: eu vou te mostrar o que fazer. E o Espírito Santo, eu quero profetizar mais uma vez. Levante a mão da autoridade e diga: o Senhor vai me mostrar o que fazer. Diga aleluia. Fique em paz, viu? Amém? 4 diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo de medo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, fique tranquilo, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, vem o outro, e o fez passar diante do profeta Samuel, o qual disse: não é este também que o Senhor escolheu? Versículo 9. Então Jessé fez passar o terceiro, Samã, porém Samuel disse: nem esse, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. 11. Perguntou Samuel a Jessé:
acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o quê? Que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Diga comigo: manda chamá-lo. Diga: manda chamar. Feche os olhos, levante a mão direita com a Bíblia aberta e diga: manda chamar. Profeticamente, em nome de Jesus, a sua vitória tem nome e Deus vai mandar te chamar para tomar posse dela, em nome de Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Manda chamar, diz aqui o texto. Aleluia. Pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Guarde isso: não nos assentaremos à mesa. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Ele era ruivo. A Bíblia não ia colocar que ele era ruivo aqui só para simplesmente, não, tem algo aqui, irmãos. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora para Ramá, a sua casa. Quantos já ouviram a voz de Deus só na leitura desse texto? Diga amém. A Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado, meditado. Se você olhar em todas as referências que faz, do próprio Deus dizendo a Samuel, a Davi, nos seus escritos, você vai ver sempre eles dizendo: neste livro eu medito de dia e de noite. Ou seja, eu não simplesmente leio, mas eu passo horas a fio, meditando. É uma figura de linguagem, é como uma vaca que se alimenta de capim. Ela mastiga, desce na garganta, depois ela retorna com aquilo na boca, rumina, mastiga e vai. A palavra de Deus é mais ou menos assim. O próprio Deus disse a Josué: não cesses de ler, de meditar neste livro. Medite nele o quê? Dia e noite. A Bíblia é um livro para ser meditado. E muitas coisas da Bíblia, irmãos, não saem dela facilmente. E para se entender, é preciso, às vezes, você encontra revelações adiante ou atrás do texto que se está lendo. Às vezes você lê aqui e você vai entender, por exemplo, lá no sermão que Enoque pregou, em Atos dos Apóstolos, uma referência às vezes a uma outra passagem. E sobre a vida de Davi é assim, você lê a história dele, mas quando você caminha pela Bíblia, você tem outras revelações tremendas da vida de Davi. É assim a Bíblia, diga aleluia. Mas em nada ela se contradiz, ela é perfeita. E tudo o que precisamos está escrito neste livro. E aquilo que não está e que não entendemos também pertence à soberania de Deus. Porque há muito mistério na Sagrada Escritura, diga amém. Muito mistério, há muita coisa que não entendemos, que a gente simplesmente aceita, mas fala assim: eu não entendi, e aquietamos o coração, esperando o tempo de Deus. Mas Davi é uma grande figura, um grande personagem, um herói para mim, um homem que eu admiro, respeito, não só porque foi ungido por Deus, mas mesmo antes de ser. Escute, irmãos, quando Deus escolhe alguém, não tem jeito. Quando Deus escolhe uma pessoa, Davi foi escolhido de Deus. Deus escolheu este homem para ser o rei sobre a nação de Israel. Mas esse homem teve uma vida difícil, irmãos. Escute bem, na história paralela à Bíblia, ou seja, nos historiadores de Israel e outras fontes de informação, você vai ver algumas coisas interessantes, e a Bíblia vai dando pistas do que eles falam, e você vai montando uma história. Esse homem, Davi, era um bastardo. Escute, um menino fruto de um casamento, de uma relação extraconjugal de seu pai Jessé.
Ele era diferente dos seus irmãos. E você vê que não é normal o tipo de relacionamento que Davi tinha com a sua família. Você percebe claramente em todo o livro que ele era rejeitado, menosprezado, perseguido, invejado. As pessoas tinham inveja dele. A verdade é que Davi, o pai de Jessé, teve, segundo os historiadores, um relacionamento, uma relação sexual com uma moabita. E daí nasceu Davi. E foi descoberto por todo mundo. E a lei, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, dizia que esse homem que cometia adultério tinha que morrer. Está na Bíblia. Tinha que morrer. Só porque Jessé não morreu? Porque não foi considerado adultério? Porque a mulher que ele fez, teve relação sexual, não era da aliança, não era do povo de Israel, então foi considerado fornicação. Mas a fornicação também tinha um castigo, e o castigo era ir em praça pública e tomar 39 chibatadas pelo pecado cometido. Ia-se lá e ficava envergonhado, e lia a sentença. E aconteceu isso com o pai de Davi, Jessé. Foi em praça pública, segundo os historiadores, e apanhou. E ali, quando ele apanhava, tinha mais uma coisa importante. Se o filho gerado fosse menina, ia para a mãe ia cuidar. Mas se fosse menino, o pai tinha que cuidar. E na hora que ele estava apanhando, a única coisa que passava na cabeça dele era: Deus, faz que seja mulher, para mim ficar livre desse pecado. Mas essa oração Deus nunca atendeu. E foi a vergonha da vida de Jessé. Diga, foi a vergonha da vida de Jessé. Mas mesmo sendo a vergonha da vida de Jessé, veio a ser a glória da vida de Jessé. Porque se não fosse Davi, nunca você talvez saberia quem foi Jessé. Mas no começo, tudo é difícil. No meio do processo a gente não entende. Amém? Ou vocês sabem tudo? Ninguém entende. No meio do furacão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é o que mais falamos. Esse menino nasceu, e esse menino foi para a casa de Jessé. Esse menino não foi criado como os filhos de Jessé. Esse menino, ele não teve direito, irmãos, os mesmos direitos. Ele foi criado com o pezinho no chão, menino de recado, quase um escravo, menino mandado. Vai lá, Davi! Irmãos, ele não podia olhar nos olhos do pai. Quando o pai falava, ele falava: sim senhor, sim senhor. Às vezes o pai conversava com ele descosta. Davi! Ele vinha assim: pai, vai lá buscar no curral, vai lá. E era assim. A tradição conta que é assim. Ele foi criado assim. Ele não se assentava à mesa de refeição com seus irmãos. Os irmãos comiam. Ele não comia a comida dos irmãos. Os irmãos iam para o exército. Ele era bastardo. Ele era filho de um ato ilícito. Então, Davi não ia para o exército. Davi ia fazer serviço que você não mandaria seu filho fazer. Você não manda seu filho trabalhar na casa de ninguém. Você manda seu filho para a melhor escola que você puder pagar. Davi não. Davi foi cuidar de ovelhas, dos animais da família. Isso não era serviço para filho, isso era serviço para empregado. E você vê pistas disso nos Salmos, quando ele diz: atrás das malhadas tu me tirastes. Ele fazendo as canções dele lá nos Salmos, irmãos, ele diz assim: do monturo tu me tirastes. Sabe o que é monturo? Monturo é lixo, diga lixo. É o lixo da sua casa. É o lixo da minha casa, aquele lixo que a gente recolhe e joga lá fora para o lixeiro pegar. Monturo. Davi era responsável por isso. Lá nos Salmos, ele escreve os Salmos. E ele diz: tu me tirastes do monturo.
Ele fazendo as músicas dele. Agora não se engane, que acha que ele está sendo poético. Não, irmãos. Ele está escrevendo da verdade que ele viveu. E quando se você fala daquilo que você viveu em verdade, seja em palavra, pensamento ou atitude, chega ao céu com autoridade. Porque aquilo que se canta da boca para fora não chega ao trono de Deus. Mas ele fala do que ele viveu com autoridade. Davi foi esse homem. Viveu rejeitado pelo pai. E aí Deus chama Samuel e diz assim: eu me cansei desse homem, eu não quero mais esse homem como líder. Deus não se cansou, irmãos, de Saul, o rei Saul, para a salvação. Deus se cansou dele para a liderança da nação. Sabe, irmãos, quando Deus rejeitou, diga rejeitou. Deus rejeita pessoas até hoje. Pastor, Deus rejeita, entrega para o diabo para salvar a alma. Não está escrito no Novo Testamento? E vários outros textos eu poderia te dar. Não para a salvação, mas para, irmãos, para a função, para o dom que Deus deu. Pessoas que são negligentes. Eu ouvi contar de uma missionária, que Deus chamou ela para uma nação. Ela disse, não posso porque sou jovem. Chamou de novo, ela disse, estou casando. Chamou de novo, ela disse, vou ter filho. Chamou de novo, ela tem que criar o filho. Chamou de novo, meu filho vai casar. Um dia um missionário foi lá e disse, Deus vai te levar dentro de tantos dias, pode preparar. Porque por causa de sua causa, morreu não sei quantos mil de uma nação. É José Orion que conta isso, talvez alguns já ouviram. José Orion que conta esse testemunho. Quantos mil morreram? O tempo daquela mulher acabou, irmão. Ela brincou com Deus. Deus cansou de Saul. Então Deus chama Davi. E aí Deus fala para Davi, chama Samuel, e diz assim, vai na casa de Jessé. E ele vai. E quando chega lá, irmãos, quando ele chega lá, Davi não se assentava à mesa, irmãos. Irmãos, aquela melhor comida. Hoje você não faz isso nem com a empregada, com a secretária que trabalha na sua casa. Se vocês estão almoçando, vem fulano, vem almoçar. Almoça também. Faça seu prato, vamos comer. Não é assim? Naquela época não, irmãos. Naquela época não. Davi não se assentava à mesa com os filhos. Eu não estou querendo ser radical não. Só vou te narrar o que eu ouvi. Diz que os irmãos dele, eu acredito nisso. Porque, pelo texto, diz que eles comiam queijo, que era um tipo de iguaria, e massava o que sobrava e jogava no lixo. Para que se Davi quisesse, ele tinha que pegar os restos. Davi tem vários textos. Salmo 51, irmãos, o 23, Salmo 23, Davi não escreveu todos os salmos não, viu? Alguns eles escreveu. Mas o 23 é o salmo que ele estava no ápice da vida dele como rei. Mas tem um salmo chamado de número 51, que ele está falando que foi o momento mais difícil da vida dele. E o versículo 5 ele diz assim, em pecado me concebeu minha mãe. Os teólogos usam esse texto para dizer a forma natural que todos nós nascemos, que é em pecado. É verdade, eu acredito nisso também. Todo mundo nasce pecador, a Bíblia fala sobre isso em vários outros textos. Quando você nasceu, você já nasceu em pecado por causa de Adão, é verdade. Mas Davi também está falando da história de vida dele, que ele era filho bastardo, filho de um adultério, que lá eles camuflaram como fornicação, mas ele está dizendo dele no Salmo 51, versículo 5, em pecado me concebeu minha mãe. Quando a Bíblia diz que ele era ruivo, irmãos, não se engane. Se ele não fosse diferente dos irmãos, ela não diria isso. Ela está dizendo aqui, ela está te dando piso para contrastar mesmo, que ele era diferente do irmão dele, ele era ruivo, avermelhado, diz a Bíblia. E ele sofreu por isso. Em todas as páginas que você for ver, você vai vendo como que ele foi desprezado pela própria família, menosprezado. Irmãos, é melhor você falar na cara do que ficar agindo com falsidade, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É melhor, que você sabe quem é quem. Agora, Davi enfrentava isso.
dentro da casa dele. Quando Samuel, o homem mais importante do país, chega na casa dele, o pai não manda chamar. O pai não mandou chamar. Ele ficou no campo. Passou todos os filhos. Foi uma festa. Irmãos, a cidade parou. A cidade parou. Ele entrou e ninguém se lembrou dele. No final, Samuel olha e fala assim: Senhor, mas que negócio é esse? Deus fala com ele assim: tem outro. Ele olha para Jessé e fala assim: não tem outro filho não? Falou: rapaz, eu tenho um caçulo, mas ele está lá no campo. Quando ele falou isso, Samuel já leu direitinho o que estava escrito. Porque tem outro, está cuidando de ovelha? Tem coisa aí. E Samuel libera uma palavra na frente dos irmãos de Davi, ali, do pai de Davi. Samuel diz assim: você lembra que ele não podia sentar à mesa para almoçar? Você lembra que tinha feito ali uma comida especial? Sabe qual é a parte que dava? A coxa direita. Era o pedaço de honra para quem merecia honra. Samuel olha o profeta, o homem respeitado, o maior homem da nação, maior que o rei. O rei já estava em decadência, Saul. E ele diz assim: não nos assentaremos à mesa. A honra começou. Enquanto ele não chegar. Mande buscá-lo. De repente aparece aquele menino, avermelhado, sujo, fedendo, os pés cheios de terra, ferido, com lama, areia do deserto. Irmão, Davi foi muito humilhado. Davi ficava lá naquele deserto, lá de 40 graus, 50 graus, às vezes na sombra, cuidando daquelas ovelhas ali. Quando ele chegava alegre em casa, que ele ia contar alguma coisa, os irmãos dele o rejeitavam, não tinham alegria com a alegria dele. Ele dizia: hoje apareceu um urso lá, rapaz, e eu não matei o urso. Você é um mentiroso, cadê? Eu duvido que eles acreditavam, isso penso eu. Apareceu um leão. Cara, esse menino está cada dia mais mentiroso. Entende? Mas Davi ficava lá no campo, e naquele serviço humilhante lá. Mas ele estava lá em alegria. Ele fazia aquilo para Deus, fazia com alegria. Como diz hoje a palavra da moda, é blindado para os casais, né? Por causa daquele livro, casamento blindado. O coração dele estava blindado. Ele ficava lá. Samuel diz: manda chamar. Quando ele chega, o Espírito de Deus fala com Samuel: é esse. Ele olha o menino e pega o menino, irmãos. Sabe aonde que a pessoa mais importante se assentava na mesa? É isso mesmo. Na cabeceira. Na ponta da mesa. Ali era o pai ou o profeta. O profeta sai e diz: ei, a partir de hoje, seu lugar é aqui na cabeceira da mesa. Os irmãos dele não davam nem queijo para ele. A mesa estava cheia de queijo. Sabe qual pedaço de carne você vai comer? Direito. Por causa de Jacó lá atrás. E ele pega um chifre de azeite e unge Davi. E diz: olhe bem o que ele diz: o Senhor te unge a partir de hoje rei sobre Israel. Imagine a cara dos irmãos. Imagine a cara do pai. E agora Davi é ungido. Diga comigo: quando Deus escolhe. Diga: quando Deus escolhe. Não tem jeito. A lição diz assim: quando Deus escolhe alguém. Sabe, irmãos, eu poderia falar muito de Davi. Há muito que falar de Davi. Um homem realmente fascinante. Um homem que treinava líderes. Um discipulador nato. Um homem de misericórdia. Tinha gente que não gostava dele, mas tinha gente que dava vida por ele. Um dia um homem disse assim, ele nem disse, ele suspirou: ai, que vontade de beber água daquele poço que está lá
na porta de Jericó, lembra disso? Uns homens ouviram e saíram de noite. Davi dormiu. Quando Davi acorda, os homens estavam com um copo de água daquele poço, dando para Davi. Só que esses homens, para ir lá buscar essa água, eles tiveram que passar no meio do acampamento do inimigo, rastejando pela madrugada. Correram um risco enorme de vida. Quando chegaram lá, tiraram a água, voltaram todo o perigo de novo. Davi olhou aqueles valentes e disse: eu não posso beber dessa água. Não tem preço que pague essa água, porque foi fruto da vida de vocês. E Davi, eu vou consagrar esta água a meu Deus. E ele joga a água ao chão, em consagração a Deus, diz: não bebo desta água. Essa água, sabe, irmãos, esse é Davi. Esse menino que começou lá no campo, teve uma história difícil a sua vida toda, rejeitado pelos irmãos. Quando ele chega no campo de batalha, o irmão mais velho dele, Eliabe, chama ele de arrogante, presunçoso, soberbo. Você é metido, você veio aqui para ver a nossa desgraça, porque julgando ele, o que você quer ver é a nossa ruína. Só porque ele chega, irmãos, e pergunta o que está acontecendo, e aí falam para ele. Davi soube esperar sempre Deus agir, diga aleluia. O tempo de Deus na vida dele. Ah, irmãos, esse homem é tremendo. Jessé põe a mão sobre ele, o azeite, diz: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Sabe o que acontece? Saul, o rei, começa a ficar endemoniado. E alguém dá uma sugestão para ele, diz assim: eu vou terminar agora, acho que já está. Ele diz assim: arranje alguém que toque bem o instrumento, porque quando esse demônio te pegar, você ficar perturbado, o som do instrumento vai fazer você se acalmar. Alguém disse assim: eu conheço um rapaz que toca bem. E aí, mande buscaram Davi. Diz a Bíblia que Saul amou Davi. Naquele primeiro momento, ele amou Davi, ele gostou do menino. E ele falou assim: a partir de hoje você vai morar na minha casa, aqui no palácio, eu vou cuidar de você, você vai ter salário, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. E aí ele passa a viver ali. Pense na cabeça de Davi, naquele momento. Ele dizendo: Deus, Saul não sabia do que tinha acontecido. Mas ele começa a dizer: Deus disse que eu, você, rei de Israel, eu já estou morando no palácio e sou escudeiro do rei. Então, eu vou reinar sobre Israel, já está mais perto do que eu penso. Dado o momento, Saul fica tão endemoniado que tenta matar Davi, e Davi foge, lembra disso? Davi foge. E o que você acha que ele pensou lá no campo? Lá longe, ele disse: Senhor, eu não entendo o seu trabalhar mesmo. Irmãos, tem hora que nós não entendemos nada, diga amém. Deus nunca deu uma resposta para Jó daquele problema. E os teólogos acreditam que ele morreu sem saber por que tinha passado o que passou. Deus nunca respondeu a Jó. Só no final, também, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. No final, mas Deus nunca explicou, Deus nunca justificou, nem disse por quê. Mas Deus ministrou o coração de Jó naquela prova que ele passou. Davi, ele foge do palácio, porque o rei agora, que amava, agora quer matar. E quando ele está fugindo, irmãos, quando ele está fugindo, ele deve ter pensado assim: poxa vida, eu já fui ungido, era para me ser rei, agora eu estou fugindo aqui, estou mais distante. Sabe de uma coisa? Que ele não sabia, é que Deus estava dando, era um livramento a ele. Porque no dia de amanhã,
o escudeiro foi convidado para matar o próprio rei. O próprio rei olhou para o escudeiro e disse: pega a tua espada e atravessa a minha barriga, me mata agora. Lembra disso? Eu penso que se fosse Davi, ele tinha obedecido. E Deus, por saber do amanhã na sua vida, Deus te livra hoje em coisas que você não entende. Diga aleluia. Levante a mão, quero profetizar para você agora. Se você crê, levante a mão, feche os seus olhos. Eu profetizo em nome de Jesus, esta palavra que o Espírito colocou na minha boca, que Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Aleluia. E hoje, mesmo que você não entenda, é cuidado e livramento de Deus na sua vida. Então, meu irmão, assim diz o Espírito de Deus: fique firme, glorifique ao teu Deus e siga em paz, porque tudo está no controle de Deus. Aplauda o Messias em nome de Jesus. Tudo está no controle. Irmãos, quando Deus escolhe alguém, não tem jeito. Quando Deus escolhe, está escolhido. E você foi escolhido. Eu te contei essa história de Davi, narrando aqui, só para te dizer isso. E você fala: mas pastor, isso é simples. Nada, meu irmão. Isso é de muita responsabilidade. Deus te escolheu. Diga: eu sou escolhido de Deus. Diga: eu sou escolhido de Deus. Diga: Satanás, eu sou escolhido de Deus. Algo Deus te chamou. E a beleza, irmãos, do Evangelho é essa: que para um ele escolheu para Y fazer X coisa, e outro para outro. E às vezes o que ele me escolheu é muito simples para você, mas às vezes o meu galardão vai ser maior que o seu, mesmo sendo simples para os homens. Está entendendo? Às vezes o que Deus chamou você para fazer não vale nada para ninguém, mas tem um grande valor. E às vezes, irmãos, sabe, irmãos, quando Samuel ele erra ali, Deus fala assim: eu não olho a aparência. Quem lembra disso? Nós lemos. Eu não olho, sabe o que ele está dizendo? Eu não olho as obras. Diga: Deus não olha as obras. Não olha. Deus não olha a aparência. As obras, o que a pessoa faz, não importa para Deus. Quando chegar lá no céu, se você disser assim: eu preguei tantos sermões, eu ganhei tantas almas para Jesus, Deus vai dizer: parabéns, não vale nada. Mas como, Senhor? Eu expulsei demônios, Senhor. Parabéns, para você não adiantou nada, só para quem recebeu a libertação. Ah, eu cantei tantos hinos, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu ajudei tantos pobres. Deus vai dizer: não vale nada. Senhor, eu era rico, eu tinha já viu esses artistas, esses milionários, esses jogadores, que numa fase da vida criam essas instituições para ajudar pessoas? É legal pra caramba, eu acho que eles deviam fazer isso mesmo, mas não vale nada para Deus. Pastor, te garanto, e está na Bíblia, para Deus só vale aquilo que é feito com o coração totalmente voltado para Ele. Obras que não são feitas passando pelo crivo da cruz não tem valor nenhum para Deus, só para os homens, só para ação social. Está cheio de ação social. Essas ações sociais todas devem continuar. Qualquer pessoa que ajudar o projeto é ação social. Só vai valer lá na eternidade, para a eternidade, se estiver passando pelo sangue de Jesus, pela cruz. Se você for de Jesus, se você for de Jesus, até um copo de água que você der a uma pessoa vai receber galardão de profeta. Sim ou não, irmãos? É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Não olhe pela aparência, Samuel, eu olho o coração. Não é ato de bondade, essa pose de santidade, não é esse jeito, não, isso não está me engana não, Samuel. Eu olho além. Deus olha a sua alma, meu irmão. Como é que é as coisas? Esses dias eu passei e vi uma briga de um casal num lugar aqui. E a mulher dizendo assim: onde você estava? Vou falar baixinho para ninguém escutar. Você chegou agora. Ele falou assim: eu quero que você morra.
Aí começaram aquela briga, ele tinha ficado a noite toda fora de casa. Falei, Glaucio, ficou a noite toda fora de casa. Pensei comigo, meu Deus, um homem, pai de família, noite toda, desde o dia anterior, chegando de tarde em casa, ou estava no motel, ou estava enchendo a cara de droga. Agora, coisa boa não é, porque irmão, senão eu tinha falado para a mulher dele. Bom, posso estar muito errado, viu, irmãos? Mas é muito difícil. Está enganando a quem? Está se enganando. Olha o que a Bíblia diz, já que está no pecado, pula mais de vez no pecado. Vai mesmo, irmão, aproveita. Porque eu não quero caminhar nos corredores da igreja e sentar nessas cadeiras e ir para o inferno. Eu não quero. Eu quero ser aprovado por Deus. Eu não quero me enganar a mim mesmo. Eu não quero perder o temor de Deus. Um pastor aqui da nossa região aqui, 6 meses de caso com uma mulher. E perdeu o seu ministério. 6 meses pregando, pastor Luiz, do púlpito da igreja dele, da nossa região. 6 meses pregando e tendo um relacionamento extraconjugal com a mulher de um outro pastor. Pode fazer, porque é para fazer mesmo, irmãos. Sabe por quê? Ou você está tão frio que, porque nós precisamos, Luiz, de ser exemplo, pastor Eri. No que nós pudermos, nós somos homens, né? Com muitas falhas. Mas moralmente nós temos que nos esmerar. E não podemos nunca perder o temor de Deus. O dia que perder o temor de Deus, Deus nos livre de estar aqui. E todos que andam nesse altar, é coisa séria. Samuel, eu não olho a aparência, pode ser bonitinho. Aliás, lindo. Agora eu estou falando de mim. Né, Glaucia? Você acredita que às vezes Juliano fala que eu sou feio? Eu falo, você é boba, Juliano, papai é bonito. Eu falo assim, olha para Roberto que você vai ver que eu sou muito mais bonito. Olha para minha filha de 9 anos, 10 anos. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus te escolheu, querido. Eu não sei o que você faz. Nós vamos participar de um aniversário de 15 anos. E aí foi pedido para a minha filha cantar um hino. E foi pedido para uma outra menina, falou, fulano vai declamar uma poesia. Eu fiquei pensando, como Deus é maravilhoso. Um canta um hino, o outro conta poesia, declama poesia. O outro, um novo ministério que surgiu, eu acho o máximo, conta piada. Quem já viu isso? Está cheio desse ministério, stand-up, gospel, evangelho. E bom, viu? E bom. Melhor do que esses que estão aí na internet. Eu acho que eu já te contei e eu termino contando essa. Você sabe que eu vi que o camarada, aquele cara do Fátima Bernardes, que todo mundo aplaude. Aquele camarada que fica lá, eu esqueci o nome. Todo dia aquele humorista do Fátima Bernardes. Marcos Vera. Eu vi ele dizendo assim, você pode correr o dia todo, olha jovens, pode correr, pular, não sei o quê. Ele vai contando um monte de atividades no dia. E ele fala, se você estiver cansado, eu tenho a solução para você. Eu vi isso. Eu fiquei indignado, irmãos. Ele mete a mão no bolso, tira um papelote de cocaína, põe em cima assim, faz uma carreira e diz, pode dar um tiro. Você vai resolver seu problema. Vai ficar revigorado de novo. Eu falei, esse é o mundo que estamos vivendo. Depois você e eu vamos lá dar risadas e aplaudir um profano, imundo, um miserável que faz uma coisa dessa. Eu vi a cartilha do Ministério da Educação, ensinando o filho a masturbar. Qual pai que vai ensinar uma criança de 7 anos a se masturbar?
a pessoa estava falando lá no programa. Sou um miserável, um pervertido e um louco. E eu vou aplaudir e apoiar isso. Deus vê o coração. Nós temos temor de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com o seu chamado, com aquilo que Deus te chamou. Você tem um dom, você tem um talento. Se você não exerce é porque muitas vezes, não todas, mas a maioria das vezes, é porque é orgulho. Você é orgulhoso, soberbo, pastor. É porque você tem medo de errar e não fazer direito. A primeira vez que eu preguei foi num culto, não a primeira mesmo, mas nessa igreja, a primeira vez. A primeira vez que eu preguei nessa igreja foi num culto de 6 horas da manhã. E tinha 5 pessoas, meu sogro, minha mãe, pastor e mais uns 2 irmãos. Eu fiquei tão nervoso, que eu botei o pé em cima da cadeira. E minha mãe fazia caras e bocas do outro lado, dizendo, tira a cadeira, tira o pé da cadeira. E eu suava. Aí depois Deus foi ensinando, a gente vai melhorando um pouquinho. Mas você tem um chamado, se você não faz, pode ser covardia também. Mas nessa noite eu oro por você, para que Deus te liberte, porque você é um escolhido de Deus. E todo mundo pode ir contra a sua vida. Todo mundo pode ir contra vocês, me ajude aí. Todo mundo pode ir contra você, não acreditar em você. Alguém aqui já foi desacreditado? Eu já fui. Dizendo assim, você não tem condições. Não é o seu perfil. Já ouviu isso? Irmãos, personalidade eu sei que não muda. Personalidade se disciplina pelo poder do Espírito Santo. É verdade. Caráter muda. Mas se personalidade disciplina pelo poder do Espírito Santo, então você pode ser aquilo. Sabe o que é vocação? Sabe qual é a sua vocação? Na maioria das vezes, eu li isso numa estatística, eu li isso num comentário. Sua vocação é aquilo que faz brilhar seu coração. Aquilo que faz brilhar seu coração. Você fala, meu Deus, eu queria fazer isso. Eu não queria fazer o que você, o seu. Não é isso. Isso é cobiçar. Eu não quero o seu, sua bolsa, seu relógio, sua casa. Não é isso. Eu quero igual. Isso tem nada a ver. Eu quero um casamento feliz como o de fulano. Eu quero prosperar como Beltrano. Isso pode, meu irmão. Isso é de Deus. Você não pode querer o do outro. Às vezes tem gente que não quer o do outro, mas torce para o outro se dar mal. Saul era assim. Você tem um chamado. Esse menino toca bem guitarra. Deus o abençoe. É o chamado dele. Eu toco violão limitado. Glória a Deus. Cada um tem um chamado e um dom. Deus me usa de um jeito e usa você de outro. E você de outro. Quando Deus chama alguém, eu concluo dizendo, você só será feliz fazendo o que Deus te chamou. Você pode ganhar muito dinheiro. Você pode morar na melhor casa. Você pode morar no melhor carro, ter o melhor carro. Você pode ser o cara. Você pode ser aquela que vive feliz, dando risada, gargalhada e fazendo isso e aquilo. Mas se você não se completa na obra de Deus, você é um fracassado. Eu vou te dizer isso com amor e temor, porque eu sou um dos seus pastores. Porque quando chegar lá na eternidade, o que vai contar, para o caixão você não vai levar as suas roupas de marca, você não vai levar a sua vaidade, você não vai levar nada disso. Mas as suas obras feitas através do sangue de Jesus, você vai levar para a eternidade. Quando Deus chama alguém, o que você foi chamado? Para que Deus te chamou? Não acredito. Para ficar de braços cruzados? Talvez Deus te chamou para ser um câmera. Deus te chamou para limpar o banco.
Deus te chamou para ficar vigiando. Não sei, não importa. Você vai ser indesculpável a partir desta noite. E os visitantes também. Todo mundo. Porque você tem um chamado. E você vai ser feliz quando você realizar o seu chamado. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O primeiro chamado que você precisa dizer sim, entregar a sua vida a Jesus. Existe alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Você está afastado, ou você ainda não aceitou Jesus publicamente? Eu quero te dar essa oportunidade. É o primeiro chamado para garantir a sua entrada na eternidade. Entregar a sua vida a Jesus. Alguém? Você não vai se arrepender, eu te garanto. Eu não me arrependi, meu irmão. Do seu lado tem pessoas que não se arrependeram. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos agora. Eu quero orar por você. Eu estou olhando para você, a igreja está orando. Orando por você agora. Senhor, agora, Senhor. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Você não veio aqui passear, querido. O Espírito Santo te trouxe aqui. Chega de acompanhar sua esposa, acompanhar seu esposo. Você é cabeça. É hora de você tomar atitude, tomar posição. Essa vida não vai te levar a lugar nenhum. O Senhor te chama agora. Levante sua mão a Jesus se você quer entregar sua vida bem alto. Com coragem, ousadia. Lá maior. Diferente hoje é o meu coração. Onde está você? Diferente. Jesus vai mudar seu coração. Jesus deu-me. Onde está você? Levante a mão. Você quer entregar sua vida a Jesus? Não, tem alguém aí? Se você está afastado, não importa, porque você caiu de novo, vacilou. Senhor, não tem problema. Levante a mão corajosamente. O Senhor vai te limpar. Onde está você? Levante a mão bem alto agora. Eu não vi. Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Sua última chance. Olha, querido, é agora. Alguém? Deus abençoe, eu vi. Pode abaixar. Realmente, eu vou encerrar agora. Onde está a segunda pessoa? Levante a mão bem alto. Titânia. Cristo deu-me paz. Segunda pessoa, Deus abençoe. Sim, diferente hoje é o meu. Onde está a terceira pessoa? Onde estão os homens? Irmão, seja a boca de Deus. Pergunte a pessoa que está do seu lado. Mais uma está vindo ali. Pergunte a pessoa que está do seu lado. Pastor, para a gente, faz favor. Pastor Luiz vai orar por elas, eu vou orar pela igreja. E nós vamos tomar a ceia, vai dar tempo. Fazemos tudo na paz. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas por 3 vidas. Amém. Amém. Quero dizer para vocês que estão aqui na frente que é a melhor coisa. Mais uma vindo. Amém. Pode vir, irmão. Você pode sair do seu lugar enquanto nós vamos orar agora. Pode sair do seu lugar. Mas olha, Deus, Ele está no controle. Ele está guiando. E vai dar para vocês, com certeza, uma segurança para caminhar. Não vale a pena estar longe. Não vale a pena. Então orem comigo agora, por favor. Repitam essa oração. Digam: Senhor Deus,
Eu reconheço que Tu és o melhor. A Tua palavra mexeu com o meu coração. E eu quero nesta noite pedir perdão pelos meus pecados. Quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. E a partir de hoje, eu recebo a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu vou orar por vocês agora. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha selando essas vidas, que o Senhor venha marcando. Ó Deus, que cada um venha de fato, ó Deus, depender do Senhor. Pai, que a Tua presença nesta noite possa ser, ó Deus amado, tremendamente, ó Deus, sendo derramada e abundante sobre essas vidas, e que seus nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. E que, ó Deus amado, seus passos sejam guiados pelo Senhor. Somos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Por gentileza, acompanhe esses irmãos que estão com o colete vermelho aí. Agora eu oro por você, querido. Feche os olhos, põe a mão sobre o seu coração. Pai soberano, disse a Tua palavra que depois que Davi foi ungido, nunca mais ele foi o mesmo. Depois que recebemos do Teu Espírito, nunca mais fomos os mesmos. Alguns pararam nesse processo de transformação, estão lentos, outros, mas nesta noite, desperta em nós o vocation do Senhor. Desperta em nós esta unção, Senhor, para prosseguirmos com temor e tremor, dizendo sim ao Senhor. Meu irmão, assim diz o Senhor: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dedique-se ao Senhor, e teus sonhos serão realizados. Diga amém. Muito obrigado, Senhor.